Mais forte. A alegria virá de manhã. Oh, 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 oh. A alegria virá de manhã. Oh, 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 oh. Como diz a palavra do Senhor, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. O Senhor, Ele nos confiou o chamado dEle. O Senhor, Ele nos tirou de um lamaçal de pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Foi assim que Ele fez comigo, foi assim que Ele fez com você, foi assim que Ele fez com você que está aí em casa. Você tem um chamado, e o Senhor, Ele conta contigo, para que você possa espalhar o amor dEle em todas as nações, em todos os lugares. Simplesmente se disponha a levar o amor do Senhor.
está dolorido, se espinhos têm te ferido, eu quero te dizer, com o Senhor é melhor passar. Não fique no meio do caminho. Não fique parado olhando para o tamanho das ondas. Passe adiante. Continue, prossiga, persista. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Igreja, o Senhor é o mesmo ontem. Aqueles milagres que Ele fez no passado, Ele continua fazendo hoje. E continuará fazendo amanhã. Aleluia. Por isso não desista. Prossiga. Se está difícil, segure. Segure bem firme nas mãos do Senhor. Deixe Ele te guiar. Deixe Ele te sustentar. Se não conseguir andar, peça para Ele te levar no colo. Ele não deixa nenhum dos seus desamparados. Eu sou prova viva disso, que o Senhor não deixa nenhum dos seus desamparados. Nenhum justo mendigar o pão. Então, se você foi chamado para servir, para seguir o Deus eterno, coloque uma mão no seu coração e a outra levante como sinal de adoração e diga a parte da canção que eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. Diga lá. Somente adore. Você. Tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, e eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Aleluia! Pode ser mais forte. Pode ser mais forte. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Você pode tomar o seu assento. Aleluia. Marcos era um jovem muçulmano, fanático e ambicioso. Seu pai estava lhe preparando para ser um líder islâmico. Para eles, o Islã era a única religião verdadeira. Certo dia, Marcos conheceu um cristão chinês e logo quis lhe apresentar o islamismo. Mas o cristão disse: "Não me importa se o cristianismo é a verdadeira religião ou não. O que me importa é que eu vou para o céu." Essa afirmativa mexeu muito com Marcos, porque para o Islã, o céu é algo tão sério que não pode sequer ser mencionado de qualquer forma. Então Marcos perguntou: "Como você pode entrar no céu tão facilmente? Por acaso ele pertence ao seu pai?" E o cristão respondeu: "Sim, pertence ao meu pai." Marcos perguntou: "Então quem é Deus?" E o cristão respondeu: "Deus é Jesus." Aquela conversa acabou ali.
Mas Marcos ficou muito tocado com aquilo. Ele nunca tinha ouvido alguém se referir a Alá como Pai. Como os cristãos têm tanta certeza de que irão para o céu? E por que os cristãos dizem que o céu pertence ao Pai deles? Com tantas perguntas e questionamentos, Marcos decidiu estudar sobre o cristianismo, mas com o objetivo de converter os cristãos ao Islã. E a primeira pessoa com quem ele quis conversar sobre isso foi o seu pai, o senhor Taufé. O pai logo encorajou o filho a esquecer aquele assunto. Mas Marcos não o fez. Pelo contrário, ele comprou uma Bíblia e começou a compará-la com o Alcorão. Após 3 anos de estudo sobre a Bíblia, Marcos chegou à conclusão que transformaria a sua vida para sempre. Jesus é a verdade. Quando o pai soube da transformação na vida do filho, ficou muito irritado e expulsou Marcos de casa, que foi acolhido por um pastor. Depois de um tempo, Marcos fez um seminário, tornou-se pastor e começou um projeto comunitário em um vilarejo muçulmano. Certo dia, o líder do vilarejo perguntou para Marcos qual era a religião dele. E Marcos respondeu firmemente: eu sou cristão. E aproveitou a ocasião para orar por aquele líder. Na semana seguinte, 49 pessoas foram até a casa do líder e pediram para serem batizadas. Depois de um tempo, todos no vilarejo começaram a seguir Jesus. Marcos é um intelectual com intenso conhecimento do cristianismo e do islamismo. E tem sido muito usado por Deus para alcançar e discipular cristãos ex-muçulmanos. Até agora, mais de 8.000 muçulmanos se renderam a Jesus através do trabalho de Marcos. Mas Marcos já estava há 12 anos sem ter contato com seus pais. Mas todos os dias ele orava pela salvação deles. E em 2013, Deus lhe concedeu o seu pedido. O seu pai, senhor Taufé, aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, após a sua esposa ter sido curada de uma enfermidade sem ter feito nenhuma cirurgia. E finalmente, pai e filho se reconciliaram, se abraçaram e se beijaram. E o senhor Taufé disse para Marcos: a sua fé é a certa. Um versículo que expressa bem as promessas de Jesus na vida de Marcos é Mateus 19, 29, que diz: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Tudo o que Marcos perdeu, Deus restituiu 100 vezes mais. Graça e a paz. Amém, igreja? Graça e paz. Amém, multidão? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Hoje o nosso culto de celebração é mais do que especial. Amém, amados? E todos os anos nós aguardamos por esse dia, que é o DIP, que é o Domingo da Igreja Perseguida. Quantos estão aqui nesta noite conosco que já ouviram falar da Igreja Perseguida? Só levante a mão. Porque não tem como responder, né? Levante mais uma vez, deixa eu ver. Quantos sabiam, quantos conheciam? Amém, amém. Vê como ainda tem gente que não conhecia? É, realmente. Infelizmente, ainda há milhares de pessoas no nosso mundo que não conhecem a causa dos nossos irmãos da Igreja Perseguida. Não conhecem essa triste realidade. Alguém aqui foi impedido de sair de casa para vir ao culto? Ninguém. Alguém aqui foi impedido, foi algum policial, alguém do governo, perguntar se você é cristão? Ainda não tivemos essa surpresa, espero não
termos. Espero não vivenciarmos isso, porque não sei se nós aguentaríamos. Porque o que nossos irmãos da igreja perseguida passa, não é fácil. A nossa irmã Ariana, ela narrou um dos testemunhos, um dos relatos vivenciado por um cristão, né, ex-muçulmano. Esse ano, o DIP 2020 é voltado para os nossos irmãos cristãos ex-muçulmanos. Na terça-feira, nós exploramos bem a questão histórica, exploramos a questão da escolha. Entre 50 países, 40 e quase 47 são de Estado Islâmico. Tem como religião predominante o islamismo, onde a criança, o ser humano já nasce batizado, né, nessa religião. Faz aí uma comparação. No Brasil nós temos o catolicismo, lá é o islamismo. Mas o catolicismo do Brasil é bem diferente do islamismo. Não dá nem para se comparar. Então lá é proibido sair dessa religião. E quando sai, ou seja, quando o ser humano se torna um cristão, ele é considerado um ex-muçulmano, deixa de ser muçulmano e passa. Eu não vou me atentar muito nessa temática porque nós exploramos na terça-feira, ok? Mas é só um breve parecer. E esse ano foi voltado para esses irmãos, porque não tem sido fácil. Cada história bem dramática. Então, a Portas Abertas, que é uma das agências missionárias no mundo, ela não é algo específico do Brasil, mas ela é do mundo, onde teve ali o irmão André, né, que na sua juventude ouviu um chamado de Deus e tem levado esse chamado até nos dias hoje. Hoje o irmão André ele tem 92 anos, já está bem sem forças, mas mesmo de casa ele continua orando, intercedendo e sendo ainda um dos colaboradores do Portas Abertas. Amém? Que nós possamos continuar colocando o nosso irmão André em nossas orações. E no Brasil nós temos uma das agências que fica localizada em São Paulo. Quem tiver curiosidade de conhecer mais, acesse o site, siga nas redes sociais, no YouTube. Tem vários vídeos que você vai conhecer um pouco mais sobre a realidade dos nossos irmãos da igreja perseguida. E eu confesso uma coisa, não tem como você ser mais o mesmo depois que você conhece a causa dos nossos irmãos da igreja perseguida. Não tem mais. Teu pensamento é outro, tuas atitudes é outra. Lógico, aqui e acolá você pode querer retroceder, pode vacilar um pouquinho, mas eu te garanto que você não é mais o mesmo depois que você conhece a história da igreja perseguida. E depois visitem lá o YouTube, tem vários vídeos que eles fizeram, que foi as faces da perseguição, aonde vai mostrar relato de cada um. Gente, não tem como a gente assistir, ouvir e ficar indiferente. É de emocionar mesmo, e ao mesmo tempo de você clamar, orar. Ah, pastora, mas por que Deus não acaba com essa perseguição? Por que Deus não destrói logo lá aqueles grupos lá, né, extremistas? Mas a Bíblia, ela não diz que a gente estaria livre de perseguição, livre de lutas. A Bíblia, ela é verdadeira, ela é a nossa única regra de fé e ela nunca nos omitiu, nunca nos escondeu sobre as lutas, as dificuldades que teríamos. Não é verdade? Mas o Senhor diz que Ele já venceu todas. O segredo está em nós. Como nós lidamos com essa situação, ok? Amém? Para entender melhor, nós vamos passar um único vídeo, que é falando um pouquinho mais do que eu abordei no início. Vamos lá. É o nosso primeiro e único vídeo de hoje. Na terça nós passamos acho que uns 2, mas hoje só tem um. Pela manhã nós compartilhamos algo com as crianças também. Eu não vou repassar aqui, mas eu já passei no grupo das crianças. Vamos lá.
Amém. Glória a Deus. É tremendo, né? Com o que eles fazem diante da perseguição. Eles não se intimidam. Eles continuam prosseguindo, firme e forte. A ponto de nós já sabemos a realidade, né? Até morrer, eles morrem literalmente por amor a Cristo. Será que nós teríamos coragem de sofrer isso também? Menos um tantinho que eles sofrem? Não sei. Lá em João 15, vamos lá abrir em João 15. Os versículos do 18, a partir do versículo 18 até o versículo 27. Através dessa leitura nós vamos entender, né, como que a igreja perseguida permanece firme através da tempestade. João 15, verso 18 até o 27 diz o seguinte, mesmo assentados: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, por enquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também ao meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora somente têm eles visto, mas também odiado, também a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Pai, muito obrigada pela leitura da tua palavra, onde nós podemos entender e compreender o real motivo, Senhor, de passarmos por lutas, passarmos por dificuldade, e alguns irmãos passarem por perseguições tão piores do que nós passamos, Deus. Deus, se o Senhor que esteve presente nessa terra, em meio a uma multidão onde pôde visualizar milagres reais, vivo, se o Senhor foi odiado, imagine nós, Pai. Quem somos? Realmente não somos ninguém. Mas aquele que está em nós e através de nós tem muito mais para fazer. E que nós possamos continuar compreendendo qual é o verdadeiro objetivo de te seguirmos e de te servirmos, Pai. Abre a nossa mente nessa noite para que nós possamos reafirmar a nossa fé em Ti, reafirmar a nossa aliança com o Senhor, porque estamos aqui para um propósito. Não estamos aqui porque Te escolhemos, estamos aqui porque Tu nos escolheste primeiro. Aleluia, aleluia. Obrigada por todas as igrejas, as 10.335 igrejas no mundo que ouviram o Senhor e hoje estão clamando, orando, intercedendo, proclamando sobre a igreja perseguida. Obrigada pelas 335 igrejas no Maranhão que se levantaram e abraçaram essa causa. Pai, desperta também aquelas que nem ligaram, aquelas que não fizeram nem acaso, Pai, desperta, porque essa é uma causa de um só corpo, de um só membro. Não é da igreja A, não é da igreja B, mas são de todos, aqueles que proclamam o Evangelho de Cristo sobre essa terra. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pois bem, então aqui no discurso, né, do Getsêmani, alguns dias bem antes da crucificação, Jesus dá essa palavra aos seus discípulos, né? Então, o ódio a Jesus Cristo é o fundamento da severa perseguição aos cristãos.
Por que os nossos irmãos da igreja perseguida passam por todas essas dificuldades? Por causa do nome de Jesus. Para eles, o muçulmano, qual é o Deus do muçulmano? Alguém sabe? Maomé. Para eles só existe um Deus. Maomé. Fale bem alto. Pois é. É isso, corrigindo. Maomé é o profeta e o Deus é Alá. É aqui mesmo, tá ao vivo, tem que corrigir mesmo. Porque são tantas informações que acaba se misturando, mas é a mesma coisa. Então, o profeta, Maomé e o Deus Alá. Né? Como é a religião que ele segue? O Islã. Então, os muçulmanos, para eles só existe isso. E, então, se falar de Jesus Cristo, é um cara morto, é uma família alvejada. É triste, onde nós nos deparamos com crianças órfãs, viúvas, porque a maioria dos homens e meninos, crianças principalmente, são tiradas a vida, e as mulheres ficam. E cadê o sustento? Quem vai sustentar essas viúvas? Quem vai sustentar essas mulheres? Quem vai aparar essas crianças? São a igreja livre, né? Ou seja, de países ocidentais como nós, como eu e você, que foram levantados para orar, para interceder, para doar e para encorajar aqueles que literalmente têm o chamado de serem enviados. Então, não é fácil. Mas aqui a palavra não nos esconde. Então, eles são odiados, perseguidos, porque Jesus passou por tudo isso. Então, interessante que em cada relato eles sempre mencionam isso. E na terça-feira nós ouvimos até um testemunho de um africano, né, quando ele se depara que Jesus passou por tudo isso, então o que ele está passando, para ele é uma alegria. Interessante como eles sentem a alegria em ver que tudo que eles passam é por amor a Cristo. Então é um amor realmente incondicional. Esse literalmente é um amor incondicional, que nos abala também, que mexe conosco, a ponto de nós nos questionarmos: será que realmente eu amo o Senhor? De uma forma incondicional? Será que também eu sou capaz de perder toda a minha família, perder todos os meus bens, perder tudo e ficar sem nada e continuar, né, exaltando esse Deus, continuar servindo? Será que eu também sou capaz? E a Bíblia ela vai nos relatar vários textos, amados, que falam sobre a perseguição. Então, a perseguição ela nunca foi algo que a Bíblia se omitiu a esconder. Ela sempre nos trouxe à luz, a verdade. Amém? Glória a Deus. E aqui nós temos algumas perguntas para a nossa própria reflexão. Quais são as tempestades que você vê na sua vida particularmente? Família? Emprego? Doença? Quais são as tempestades que você tem enfrentado na sua vida particular, que tem abalado a sua fé, que tem abalado a sua vida espiritual? Quais são as tempestades que podem afetar a nossa igreja, a sua igreja, onde nós vivemos? Quais são? Nenhuma, né? Nenhuma. Nós estamos bem, glória a Deus, aleluia. Nada. Todas as igrejas, não é só a IBR especificamente, todas as igrejas têm passado por tempestades. E como eu não tenho mais televisão assim, para mim, pessoal, né, porque os meus filhos pegaram para eles, né, o dia todo nas programações infantis deles, e o que é que eu faço com o meu celular? Eu aproveito para assistir, ouvir, né, outras pregações. E, amados, cada relato de outros líderes cristãos se queixando também das dificuldades, das tempestades que suas igrejas têm enfrentado. Durante a pandemia, essa é uma fala de todo mundo. Eu acho que vocês já estão até calejados de ouvir. Mas durante a pandemia, todo mundo queria Deus, todo mundo queria igreja. Era uma briga, por que vai fechar, por que vai fechar? Abriu. Cadê? Mas glória a Deus que aqui está uma multidão, amém, aleluia. Mas essa multidão também eu queria ver terça. Amém. Essa multidão também eu queria ver nos outros cultos. Aleluia.
Oh, amados, nossos irmãos da igreja perseguida não têm essa oportunidade. Você viu no vídeo uma igreja destruída. Eles não sabem o que é uma igreja com ar-condicionado. Eles não sabem o que é uma igreja com luz. Eles não sabem o que é uma igreja com essa tecnologia. Cadeira, eles que não sabem nem o que é isso. Quando eles conseguem se reunir, é no chão, sentado. Eu não estou falando história aqui para comover o coração de ninguém, não. Eu estou falando algo que é real, algo que existe. Infelizmente ou felizmente, não sei, cabe a Deus todas as coisas. Mas é isso aí, voltamos, as igrejas se abriram. E é mais quem dá desculpa, né? Porque no feriado estava tudo cheio, tudo lotado, não tinha nem para onde ir. Né? Quem quisesse passear, voltava do caminho. Mas é assim mesmo, né? Fazer o quê? Porque somos uma igreja livre. Nós temos liberdade de ir, de vir. Nós temos liberdade de escolha. Nós decidimos quando ir, quando não ir. Nós decidimos para qual igreja eu vou. Para qual lugar eu vou, eu decido. E aí, cadê a vontade de Deus? Amados, eu acho que há 8 anos atrás eu deixei de saber o que é fazer a minha vontade. Não, pastor Jess? Não sei mais o que é fazer a minha vontade. Né? Literalmente, né? Eu faço a vontade do Senhor. Mas as igrejas brasileiras, elas realmente não sabem o que é fazer a vontade de Deus. Eu não vou generalizar para não culpar ninguém, né? Mas uma grande maioria está nessa estatística. Nós não sabemos o que é fazer a vontade de Deus. Nós fazemos a nossa vontade. É ela que tem que prevalecer, porque é ela que me agrada. É ela que satisfaz o meu ego, o meu eu. Mas vamos para cá? Amém? E o caminho da cruz. Vamos lá, eu já terminei de falar Não, né? Eu parei no tópico 2 da reflexão. E no terceiro, a maneira como os outros cristãos enfrentam hoje. Essas tempestades encorajam você? É só você conhecer a causa dos irmãos da igreja perseguida, que com certeza vai te encorajar. Com certeza. Com certeza eu te digo que vai fazer você repensar muitas das suas atitudes, vai fazer você repensar muitas das suas ações. Conheça a causa da igreja perseguida. Amém? Se você não conheça, eu te faço um convite, te desafio a estudar sobre eles. Que vocês vão entender na prática realmente o que é passar por tempestade. A tempestade que nós passamos, as dificuldades que nós passamos, isso aí não é nadinha. Nadinha. Temos um lar, temos o que comer, temos o que vestir. A grande maioria aqui tem um emprego. Aqueles que não têm, mas são sustentados por alguém. Amém? Nós temos diversos lugares para ir, para passear, para levar os filhos. Amém? Nós temos, mas eles não sabem o que é isso. Eles desconhecem essa realidade. Uma das falas do pastor, esqueci agora o nome dele, que foi uns 3 vídeos muito importantes da face da perseguição, onde ele falava que ele questionava sobre os irmãos da igreja livre, né? Os irmãos das igrejas ocidentais. E ele falou que nós, né, temos do bom e do melhor e nós sabemos aproveitar. Ou seja, nós temos a liberdade de falar de Jesus para quem quer que seja. Nós não somos proibidos, mas eles são proibidos até de declarar que são cristãos. Alguns deles se convertem ao cristianismo, mas eles têm que ficar tipo cristãos secretos, para não perder seus familiares, para não perder seus empregos, para não perder nada. Eles ficam omissos. Aí eles continuam ainda praticando, né, o islamismo, lendo ao Corão, né, indo lá nos templos, porque a maioria deles tem esse receio de retaliações. Porque quando eles são descobertos, não é o governo, não é quem está lá fora que vai perseguir, mas são os da própria casa. Eles são expulsos da própria casa. Então, quem é casado recebe divórcio, recebe filho. Então, geralmente, mãe não quer perder os filhos, então tem que ficar. É triste realidade, mas é assim. Vamos lá, o caminho da cruz. Lucas 9, 23, apresenta o desafio. Jesus dizia a todos:
Se alguém quiser acompanhar-me, o que nós devemos fazer? Negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Interessante como Deus, Ele não é um Deus carrasco, Ele não é um Deus que te obriga a servi-lo. Seguir a Cristo é algo que você decide. Né? Deus não te pressiona, tem que me seguir. Não, olha só, se alguém quiser, é uma condição, se é uma condição. Se eu quiser, então eu que decido se eu quiser. Mas a partir do momento que eu quero, eu tenho mais 3 afazeres. Eu tenho 3 atitudes a tomar. O quê? Negar a mim mesmo, tomar minha cruz de domingo a domingo, tomar minha cruz de Natal a Natal, tomar minha cruz de ano em ano novo. A maioria faz assim, né? Tomar minha cruz na Páscoa, diariamente. Amados, é algo diário, dia, noite, noite, dia, noite. Não é algo para quando eu estou bem financeiramente, ou quando eu estou bem fisicamente, ou quando a minha saúde vai muito bem. Não, é algo diário. E a partir do momento que eu tomo essas 2 atitudes, eu estou cumprindo a terceira, que é siga-me, é seguir. Quando uma pessoa se compromete com outra, um relacionamento se estabelece entre ambas. Neste momento, deve haver provas de que houve um compromisso. Isso acontece no relacionamento com uma pessoa, entre ambas, né? A mesma coisa, quando você se compromete a seguir Jesus, você se nega e se dispõe a ser executado. Negue-se a si mesmo, ou seja, deixa o velho eu, regeneração. Tomar cada dia a sua cruz, a morte do eu, deve ser constante, significa consagração. E siga-me, ou seja, uma determinação própria. Jesus teve a sua cruz individual. Jesus, ele passou todo o sofrimento antes da crucificação. Alguém ali foi ajudar ele a tomar a sua cruz? Teve um lá na caminhada que tentou levar, mas ele teve que continuar, certo? Ali ele tomou aquela cruz e outras perseguições de forma individual. Ou seja, ele estava caminhando para a execução. Assim como eu e você, nós temos algumas cruzes individuais, aonde só cabe a mim, aonde só cabe a você, aonde não pode ter interferência do outro. Aonde você tem que tomar uma postura, ir para o caminho da execução. Entendeu? Essa forma aí? Isaías 53:5 vai dizer: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa cruz de levar as nossas transgressões e ser moído por nossas iniquidades era só dele. Ninguém podia carregar, mas ele conseguiu, não conseguiu? Aleluia, glória a Deus. É por isso que eu e você está aqui. É por isso que nós estamos hoje aqui, para continuar a ajudá-lo a levar essa cruz, a carregar essa cruz. Porque se ele conseguiu, nós também conseguimos. Porque não é na nossa força, mas é na força do Senhor. Amém? Glória a Deus. E isso confirma que existem cruzes que você carrega no individual. Lucas 22:42 vai dizer: ele, enquanto está no Getsêmani em profunda agonia, ele exclama. O que ele fala? Pai, se querer, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Amado, quantas vezes eu já fiz essa oração? Quantas vezes eu já fiz essa oração? Pai, se o Senhor quiser, passa de mim esse cálice. Mas, todavia, porém, se o Senhor quiser, né? Se eu quiser, seja feita a tua vontade, mas não faça a minha não, porque a minha vontade realmente não presta. E ela não vai me levar a um lugar que o Senhor quer. Pode até ser que no momento da caminhada eu até me agrade, mas no fim não vai ser aquilo que eu esperava que fosse. Não é verdade? Isso aí.
Às vezes você pode estar passando por momentos difíceis e que não pode entender o porquê. Seu filho pode estar passando por um momento de dificuldade, não quer mais seguir a Jesus. Você pode estar enfrentando uma coisa bem difícil, como a perda de alguém, pode estar passando por um momento de luto. Você pode estar com a sua família que não está indo muito bem. Então, tem dores, tem causas, tem cruz que realmente abala você. Mas, em todo sofrimento, você pode até pensar, nossa, isso só acontece comigo? Por que eu vivo isso? Por que eu passo por isso? Oh, meu Deus. Por mais que sua cruz seja individual, lembre-se que Deus tem cuidado de você. Amado, por mais que as situações, as dificuldades queiram nos abalar, nos tirar do propósito, Deus está conosco. E eu te digo que quando realmente nós nos decidimos a recorrer a Ele, Ele ouve sim o nosso clamor. Amém? Amados, Ele ouve o nosso clamor, sim. É por isso que eu e você ainda está aqui, ainda estamos vivos, porque o Senhor conta conosco, amém? Para algum propósito Ele conta, mas precisamos entender o que é realmente carregar essa cruz. Não é algo literal, não é algo que tu vai colocar uma cruz, um objeto e sair carregando, não é isso não. Mas é algo diário, você tem que tomar uma decisão. Amém? Glória a Deus. A cruz não está relacionada apenas com o sofrimento, ela vai além disso. Como eu falei no início, ela está relacionada com um propósito. A vida do cristão tem prova e luta, contudo também tem momentos de bonança. É o que vai falar aquele texto, né? Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2, 20. Ou seja, já estou crucificado. E qual é o propósito? Para que Cristo vive em mim. Cristo tem que viver em mim, amados. Cristo tem que ser um viver diário. Dentro do meu lar, no meu local de trabalho, com os meus vizinhos, com meu cônjuge, né? Com os meus filhos. Aonde eu estiver, eu tenho que entender isso. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. É uma mudança de mente. Metanoia, né? É uma mudança de mente. E qual é o propósito? Para que Cristo viva em vós, para que Cristo viva em você, para que Cristo viva em mim, eu tenho que entender o que é estar sendo crucificado com Ele. Interessante como os nossos irmãos da igreja perseguida, eles entendem, eles compreendem. Diante de alguns relatos, alguns têm até a sua fé abalada no início, quando perdem sua família, quando perdem seus bens. Mas logo em seguida eles se sentem revigorados. É uma força que só vem de Deus, amados, não é deles. Só vem de Deus. Cada um tem vivido uma experiência única. E literalmente eles têm visto Deus. Hoje, pela manhã, ao passar a história da Maísa, que foi uma criança libanesa, que aos 8 anos de idade ela encontrou Jesus, literalmente Jesus apareceu para ela, literalmente, e veio com a verdade. Por que eles têm essa experiência? Porque eles não têm quem fale de Jesus para eles. Então o próprio Jesus tem que se aparecer para eles. Olha que privilégio. É um privilégio que eles têm, amados. Jesus não apareceu para mim ainda. Já apareceu para vocês? Vocês já tiveram uma experiência dessa? Amém, se vocês já tiverem, glória a Deus. Mas Ele fala conosco hoje através da palavra, por meio da oração, amém? Por meio de uma experiência de busca incessante, mas lá é algo literal. Por quê? Porque eles não têm líderes, não têm pastores que vão lá e falem de Jesus. Enquanto eu e você, nós temos liberdade de falar, né? Enquanto eu e você, nós temos liberdade de bater lá no vizinho, mas a gente não faz, né? Porque vergonha. O que eles vão pensar de mim? Vão me rejeitar. Eu não sei falar. Mas lá eles têm essa experiência. Jesus se apresenta a eles para eles terem essa experiência, para eles conhecerem a verdade. Para eles perceberem que existe sim um Deus vivo.
Não aquele Deus lá que foi imposto para eles desde quando eles nasceram. Glória a Deus. E pela manhã foi muito bom que as crianças visualizaram, assistiram. Tinha uma multidão também hoje no Zoom. Então eles entenderam o que é, desde criança, buscar Jesus. Amém? Tomar a sua cruz é caminhar para a execução, algo que foi falado bem no início. Amém? João 19, 17 e 18 diz: e levando ele as costas da sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Esses dois versículos nos mostram que entre o tomar a sua cruz e ser efetivamente executado, Jesus teve que caminhar até a execução. E nesse caminho teve pessoas o difamando, injuriando, envergonhando, cuspindo e fazendo outras coisas semelhantes a essa. O que isso significa? Amigo, enquanto você estiver nessa terra aqui, você também vai ser injuriado, você também vai ser ridicularizado. Não pense que porque nós estamos num país livre, não, mas isso não pode, nós temos liberdade e divina, não podemos passar isso. Não. Se Jesus vivenciou isso, nós também estamos propícios a vivenciar isso. Então, por mais que eu vou e fale de Jesus, eu posso sim ser ridicularizado, eu posso sim receber o não. E, infelizmente, o cristianismo no Brasil, ou em alguns países onde tem liberdade cristã, tem perdido a credibilidade. Vocês sabem do que eu estou falando, né? A fé cristã tem perdido a credibilidade. Por causa de um erro, todos nós pagamos. Estamos no mesmo barco. Nós vivemos, mas, na verdade, literalmente, nós somos o quê? Um só corpo. Não é verdade? Então, se um falha, aí todos os outros têm que sentir também. Quando você tem um dedo cortado ou queimado, seu corpo todo não sente? É a mesma coisa, amados. Então, se um líder, se um irmão se diz cristão e erra, todos vão pagar o mesmo preço. Aí, amigo, você tem que ter base bíblica, você tem que ter estrutura cristã, você tem que ter fé de como se defender. Porque você vai ser abordado. Sai uma manchete bombástica aí você vai... Como é que você vai conseguir se sair no serviço? Pastor Jesse, está acontecendo isso e isso, aquele pastor, aquela pastora fez isso. O que o senhor diz? O que o senhor acha disso? Aí você não tem que achar nada, você tem que ir para a Bíblia. O que o Senhor fala lá dos falsos profetas? O que o Senhor fala daqueles que me escandalizar, né? Ai daqueles por onde vem o escândalo, não é isso? Pois é. Você tem que ler para ver como é que você vai se defender. Na verdade, não é nem você se defender, é defender o cristianismo. Nós, amados, temos que fazer a diferença. E não deixar que o erro de alguns acabe com a fé na terra. Acabe com o nome de Jesus na terra. Você não tem que aceitar. Você tem que defender. Amém? E o Senhor conta comigo, conta com você, né? Conta com todos nós. Aleluia. Quando Jesus fala sobre o tomar a sua cruz, ele está dizendo sobre um estilo de vida que nós admitimos de morrer para si mesmo. E essa decisão não é oculta, na verdade ela é pública. Nós temos que abandonar velhos hábitos. Se eu traía, não tenho que trair mais. Quando eu conheço Jesus Cristo, lógico que algumas coisas, algumas situações não é da noite para o dia. É um processo. Mas esse processo tem que ser entendido, tem que ser discipulado, tem que ser acompanhado. E quando a pessoa entende isso, ela tem que tomar uma decisão. É Cristo ou não? Então, se você quer Cristo, você tem que abandonar isso, você tem que abandonar aquilo, você tem que se desfazer disso, você tem que se desfazer daquilo. Porque Jesus não vai dividir, né, o seu relacionamento com outras coisas que o desagradam. Deixar algumas coisas, né, como o bebê disse, furtar, é as obras da carne. Deixar de fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Então, tomar a sua cruz é um hábito de vida, um estilo de vida diferente. E os nossos irmãos da igreja perseguidas, eles sabem o que é isso. Eles deixam. Lógico que eles precisam de pessoas para orientar. E a Missão Portas Abertas, ela tem disponibilizado liderança para
discipular, ensinar. Na terça-feira eu falei alguns projetos que a Portas Abertas ela disponibiliza para que esses cristãos entendam o que é isso aqui, o que é tomar a sua cruz, o que é abandonar os velhos hábitos, o que é abandonar aquilo que é cultural deles, para fazer a diferença. Nós começamos a viver de tal forma que outras pessoas percebam que já não vivemos o nosso eu, mas Cristo. É o que nós falamos no início, né, de Lucas 9:23. Amém? Glória a Deus. Amados, tem um texto que eu sempre cito, né, que é Romanos 8:28, que vai falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas. Então, toda essa perseguição, toda essa dificuldade que eles passam, tem um propósito. Amém? Talvez eu e você nós não entendamos isso, mas eles entendem. Glória a Deus. Vamos tentar pular aqui, né? Acho que é o próximo, tem umas perguntas. Não, é o anterior. O que significa negar-se a si mesmo e seguir o caminho da cruz? Mudança de hábito, estilo de vida. Você tem que abandonar. É uma decisão, tomar uma decisão, né? Qual é a diferença entre o caminho da cruz e o jeitinho brasileiro? Ixi, tem muito. É outra pregação. Né? Então, que o nosso jeitinho brasileiro engana muita gente. Misericórdia. Nosso jeitinho brasileiro nós temos que abandonar. Como cristão, temos que abandonar algumas práticas desse jeitinho brasileiro. Por exemplo, né? Chegar atrasado em algumas coisas. A gente não chega atrasado no serviço, principalmente aquele que tem os pontos, né? A gente não chega, a gente chega na hora. Até alguns minutos bem antes que é para... mas eu sei o negócio. Mas outros não, né? A gente já... todo mundo chega tarde. Todo mundo começa a tal hora. É tipo casamento. Marca 3 horas. Vai começar às 6 horas. Eu que vou sair de casa agora, não vou nada. E quer chegar junto com a noiva. Isso é um exemplo que eu estou citando. Mas nós temos vários jeitinhos brasileiros que têm enganado muitos cristãos. Infelizmente. Nós temos vários jeitinhos brasileiros que têm entristecido o coração do Senhor. Misericórdia. E a gente ainda coloca o nome de Jesus no meio. É porque Deus falou. Aí quando você for observar o trajeto da situação, você vai ver, mas não foi Deus que falou? Aí alguma coisa está errada. Ô Deus, que Deus é esse então? Será que é o mesmo Deus? Princípios bíblicos aprendidos com a igreja perseguida. Nós temos, como eu falei no início, nós temos N referências bíblicas que vai falar sobre lições que nós podemos aprender. Não fique surpreso. Não, quem não conhece essa causa, quando você se deparar, não fique surpreso. Vai para a Bíblia. Não ficamos surpresos quando tais coisas acontecerem conosco. Geralmente é uma fala muito relevante deles. 1 Pedro 4, 12 ao 14. Vamos abrir lá rapidinho. Se o nosso culto online acabar, amém, glória a Deus. Sinto muito você que não veio. Estou tentando falar rápido. 1 Pedro 4, 12 ao 14. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois comparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então, nós não devemos estar surpresos por sofrermos, mas devemos o quê? Regozijar. Então, regozije-se, alegre-se. Nossa, que contradição, como assim? Amiga, é a realidade, é o real, é assim mesmo. Amém?
é algo que é bíblico, né? Está aqui, é bíblico. O que fala? Se pelo nome de Cristo vos injuriardes, bem-aventurados sois. Bem-aventurados sois. É uma bem-aventurança, faz parte, né, do nosso cristianismo. Nem tudo é mar de rosas, nem tudo é rosas, tem espinhos também. Mas no fim de tudo isso, vem o melhor. Amém? É o que nós estamos aqui com um propósito. Nós não estamos passando tempo nessa terra. Nós estamos apenas, né, estamos aqui de passagem, somos passageiros. Amém? Estamos com um propósito, mas ao passar por todas essas dificuldades, devemos nos regozijar, devemos nos alegrar. Quando nos alegramos, nossa fé cresce e nossos temores se tornam menores. Somos direcionados a nos alegrar nas nossas provações. Lembra o que falou Romanos 8:28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ver o nosso irmão Marcos hoje aqui cantando, amado, não sei você, mas eu fiquei emocionada, porque ele é uma prova viva do que é esse texto, amados. Amém? Ver o pastor Ed Jéssica, que perdeu recentemente sua irmã, é entender na prática o que é esse texto. Então, né, lógico, todo mundo tem que ter o seu momento de luto, todo mundo tem que ter o seu momento de dor, de choro. É normal, temos que passar por isso. Se nós nos omitirmos a isso, aí que é anormal. Aí tem que sondar esse ser humano, né? Mas é preciso, mas chega um tempo que Deus, Ele mesmo se encarrega de nos restaurar, de transformar, de levar toda a nossa dor. Amado, só entende isso quem passa, amado. Amém? Glória a Deus. Eu já passei também por isso e eu entendo isso na prática. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, correr, o negócio está grande. Chegar ao topo é fácil, difícil é se manter lá. Ser um vencedor em Deus não é difícil, mas permanecer vencedor exige um pouco mais. Então, vir para Cristo é fácil, aceitar a Cristo é fácil, todo mundo pode dizer, eu quero a Cristo. O segredo é continuar firme, continuar na caminhada. É muito fácil, todos nós estarmos aqui juntos, mas chegar no mesmo propósito, aí que é o segredo. Aí que é o negócio, o caminho vai se estreitando. Não é bem assim que a Bíblia nos ensina, é exatamente ao contrário. Pelo fato de ter alcançado o topo de Cristo, é que você será alvo de lutas cada vez maiores e por isso precisamos estar preparados para vivermos no topo, para vivermos sempre como vencedor. Ou seja, quantos vêm para Cristo achando que vão mudar da noite para o dia a sua vida? Quantos vêm para Cristo achando que o cristianismo é alguma coisa quando chega... Não é aquilo que ele esperava, ele precisa renunciar, ele precisa abandonar, ele precisa seguir, ele precisa carregar a sua cruz. É quando ele diz, não vou carregar isso não, está muito difícil. Né? Obedecer, não, deixar de fazer isso, não, isso não dá para mim não. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo, e isso desagrada ao Senhor. Então, vir para Cristo é muito fácil, mas o segredo é permanecer em Cristo. Vida é feita de lutas, de dificuldades e problemas. Jesus mesmo afirma dizendo que no mundo teríamos aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci. Amém, aleluia. Então toda dificuldade, toda luta, todo sofrimento que eu e você sofremos, isso não se compara ao que Deus tem preparado para nós. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu glorifico a Deus pelo esposo que eu tenho, né? Vocês também têm que glorificar pelos pastores que vocês têm, porque eu e a pastora Rosa dizemos que vocês dois acho que não são naturais, vocês são sobrenaturais. Porque muitas vezes nós até queremos desestimulá-los, né? Às vezes nós queremos desencorajá-los, mas eles é que nos encorajam. E é por isso que nós estamos aqui firme e forte nessa caminhada, amado. Quando a gente entende que nós devemos tirar os nossos olhos físicos da situação,
dos problemas, das dificuldades, daquilo que nós estamos vendo e colocar em Deus, a vida cristã ela se torna mais fácil de ser caminhada. Amém? E isso eu tenho trazido para a minha prática diária. Eu tenho realmente deixado, né, de alimentar os problemas, de dar corda, de dar crédito ao inimigo. Eu tenho deixado. Amém? Então, sempre eu digo, Deus, se o Senhor, né, aquela história, aquela conversa lá, se possível for, passa. Mas, se não, seja feita a tua vontade. E eis-me aqui. Amém? Glória a Deus. Então, devemos orar com gratidão. Quando nós entendemos essa alegria, esse regozijo, nós conseguimos orar com gratidão. É o que eu mais tenho feito na minha vida, né? É praticado a oração da gratidão. Filipenses 4:6 vai falar: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo com ações de graças. Obrigada, Senhor, por essa dificuldade. Obrigada, Senhor, por essa perda. Obrigada, Senhor, por esse livramento. Obrigada, Senhor, por essa cura. Obrigada, Senhor, por essa enfermidade, mas eu sei que tem um propósito. Quantos testemunhos nós temos de pessoas que foram diagnosticadas, né, com uma doença talvez até incurável, mas elas foram para onde? Para a cruz, aos pés do Senhor, para aquele que é o médico dos médicos. E se o Senhor quiser, Ele cura sim. Mas basta nós o buscarmos. E quantas pessoas já foram, né, agraciadas com o milagre, com a cura. Glória a Deus, amados. É a oração de gratidão em todo o tempo. E o resultado vai ser um coração grato em todo o tempo. Terça-feira nós estávamos aqui em um número bem reduzido, né? Mas eu disse obrigada pelas 2, pelas 3. Se bem que eu contei, tinha um menino aqui, lá dava uns 15. Mas obrigada, Senhor, por esses. Obrigado. Amém? Quando nós praticamos a oração de gratidão, nós tiramos os olhos das dificuldades, nós tiramos os olhos das perdas, nós tiramos os olhos das doenças. Amém? Então, comece a praticar a oração de gratidão. Essa é a primeira atitude ao amanhecer, né? Faça a oração do Pai Nosso. Eu ouvi uma vez o filho do pastor José Gonçalves, esqueci o nome dele agora. Douglas Gonçalves. Eu ouvi uma vez ele falando sobre a oração do Pai Nosso, ela deve ser a nossa primeira oração ao amanhecer. Interessante que lá em casa eu pratico com o Daniel ao contrário, né? Eu faço à noite, ao anoitecer. Eu faço com ele a oração do Pai Nosso. Mas ele fala que essa deve ser a nossa primeira oração ao amanhecer. A oração Pai Nosso que estás no céu. E aí todos nós já sabemos, né? Porque você está ali praticando uma oração realmente de gratidão. Amém? Avalie a fonte do seu sofrimento. Nem todo sofrimento necessariamente é da vontade de Deus. Então devemos analisar em oração. Eu não vou ler agora, mas depois você lê novamente 1 Pedro, que foi o texto que nós lemos antes. Reflita nessa referência. 1 Pedro 4, versos 15 até o 19. Para você entender que nem todo sofrimento necessariamente é da vontade de Deus. Então, se está dizendo que nem todo sofrimento é necessariamente da vontade de Deus, então é porque há sofrimento, há lutas que é permitida por Ele. Talvez não, mas que seja para nos encorajar. Transformar alguma coisa em nossas vidas. Amém? Recuse-se a ter vergonha. Cristãos não devem se sentir envergonhados quando estiverem sofrendo. Que é o que acontece com eles. Eles se levantam novamente, mesmo eles não tendo mais nada, mas eles continuam revigorados. Uma das falas de uma cristã perseguida, que foi eu acho, a Tabita. Não sei se o nome dela é Tabita ou se é Tabita. É uma coisa assim. E ela, felizmente, não é infelizmente, felizmente, ela foi para os braços do Pai em fevereiro deste ano, acometida de complicações por conta de diabetes, né, que ela sofria. Mas, gente, a história dela, que sofrência, é uma sofrência. Perdeu o esposo, assim, de uma forma bem triste. Mas uma das falas dela no final do vídeo para as igrejas livres, orem
pelos cristãos perseguidos. E ela enfatiza isso várias vezes. Não sei se eu compartilhei no grupo das mulheres esse vídeo, mas ela fala: ore pelos cristãos perseguidos, ore pelos cristãos perseguidos, ore pelos cristãos perseguidos. Então a oração pelos cristãos perseguidos não deve ser só no DIP, deve ser todos os dias, se possível. Deixe bem visível, coloque na geladeira, coloque no espelho, coloque para você não esquecer. Coloque no seu relógio, no seu despertador, não deixe esquecer. A Portas Abertas, eu ia falar bem no final, mas nós temos as revistas, elas são enviadas gratuitamente, você não paga para receber. Você só tem que fazer o seu cadastro, só isso. Só isso. Lógico que todo mês vem uma opção de oferta. Para alguns é salgado, eu sei, para alguns é salgado, para outros não, é leve. Momentânea também, porque depois eles vão aumentando. Mas faz parte, né? Eles vivem disso, das doações. Então, faça só seu cadastro, que vai chegar para você de graça. Porque alguns dizem assim: mas está vindo uma cobrança, eu não vou mais fazer isso. Não, aquilo ali não é para você, não é o preço da revista não, minha gente. Aquilo ali é uma oferta voluntária para ser destinada às obras que a agência ela faz por esses países. Então, quem quiser, quem tiver interesse, me procure, eu lhe dou o encarte que está aqui do cadastro. Quantos aqui conseguiram fazer ano passado e estão recebendo até hoje? Oh, glória a Deus, aleluia. Contei 2. Oh, amado, se você não conseguiu receber, por favor, me procure, faça o seu cadastro. Eu vou mandar nos grupos online, que agora tudo é online, né? Tudo é mais fácil, tudo é virtual agora. Eu vou mandar lá nos grupos, você mande seus dados para mim, que eu faço lá de casa, de graça também. Eu digito lá para você o seu cadastro e vai chegar para você uma revista disso. O valor que vai chegar nela não é obrigatório você pagar, só se você tiver condições, amém? Reaja como Cristo reagiu. Ele não pagou insulto por insulto. Ele não ofereceu um outro tapa, mas ele ofereceu a outra face. Né? Ele não deu troco na mesma moeda. Então, que nós possamos também fazer a diferença. Amém? Eu vou tentar correr. Recuse-se retaliação. A Bíblia nunca prova a retaliação ou morte de alguém que cometeu abuso contra nós, porque somos seguidores de Jesus Cristo. E o Senhor oferece a oportunidade para esses extremistas o aceitarem. O Senhor oferece. E nós temos relato de vários extremistas que deixaram as velhas práticas e aceitaram a Cristo por causa do testemunho dos cristãos perseguidos. Então, Deus ele não se agrada na nossa tortura, Ele não se agrada na nossa sofrência. Tudo que o nosso Brasil está vivendo, vocês acham que Deus está alegre, está satisfeito? Não, não. Mas Deus está onde Ele só é permitido. Muitos cristãos têm esquecido o Senhor, e aqueles que não são cristãos também não têm esquecido o Senhor. Como eu falei no início, o Senhor ele não é um Deus tirano, Ele não é um Deus que vai chegar de qualquer forma e impor o seu cristianismo. Não, cada um tem que buscar. Então amém? Confie em Deus. Nosso Deus é completamente capaz e fiel em cuidar de todas as nossas necessidades. Se tivermos uma atitude de submissão, obediência e serviço sacrificial, não seremos vencidos nas provações e perseguições que Ele permitir. Aleluia. Isso relata aquele testemunho que eu falei antes da Tábita, né? Então ela não se entregou. No momento foi difícil para ela voltar a servir a Deus. Ela fala no início que foi difícil ela voltar a ler a Bíblia. Mas ela teve uma experiência com o Senhor e ali ela foi revigorada. Ela continuou até em fevereiro, onde ela foi para os braços do Pai. Permaneça firme e unido. Como membros da mesma família, é nossa responsabilidade ajudar um parente que esteja sofrendo. O corpo de Cristo está forte quando cada parte está unida. Quando uma parte sofre, todos os outros membros sofrem. É aquilo que eu falei no início. Todos nós sentimos. Então, se o meu irmão A, se o meu irmão B decidir não fazer mais parte da mesma família, todos nós vamos sentir, amados. É bíblico. Todos nós vamos sentir. E alguns não têm estrutura para aguentar, né?
Aí acha que a melhor saída, a melhor forma, o melhor antídoto, o melhor remédio é o quê? Eu vou junto. Eu não quero isso aqui não quero passar por esse sofrimento não quero passar por essa dificuldade não, eu vou junto. Misericórdia. Permaneça firme, unido. Aleluia. Unidos venceremos. Amém? E algumas reflexões. Qual desses pontos que nós mencionamos precisamos trabalhar em nossas vidas? Quais desses pontos nós precisamos melhorar em nossas vidas? Como a igreja perseguida pode influenciar na minha, na sua vida e família a suportar os desafios sem desanimar? Quando a gente conhece a causa deles, realmente, qualquer dificuldade que a gente vivencia, a gente passa por ela mais, eu não digo mais animado, mas eu digo mais firme, mais encorajado, né? Quando nós nos deparamos com a realidade deles, nós temos uma outra mentalidade, uma outra maneira de ver as coisas. E nós temos uma ilustração. Como é que tá meu tempo, gente? Ai, meu Deus, estou nervosa. Eu vou contar aqui uma ilustração para vocês. O menino que resolveu tomar banho no Rio Fundo. Alguém já ouviu falar dessa ilustração? Que bom, melhor ainda. Vamos ouvir pela primeira vez. Uma vez, em uma aldeia, havia um rio que ninguém ousava tomar banho nele, pois era muito fundo e a correnteza era forte. Um certo dia, o garoto aproximou-se do rio e resolveu entrar. Em poucos instantes, o garoto estava gritando por socorro, pois começou a afogar-se. Toda a aldeia veio para ver o que estava acontecendo, mas ninguém ousou entrar. De repente, veio uma mulher gritando e chorando, pois era o seu filho que estava na água. Um homem, vendo o desespero daquela mãe, resolveu entrar para resgatar o garoto, mas impôs uma condição. Ele amarraria uma corda em sua cintura e as pessoas que estavam às margens teriam que segurar e a outra ponta e puxarem assim que ele alcançasse o garoto. E eles o aceitaram a proposta. Chegando no meio do rio, o homem conseguiu agarrar o garoto e gritou para que as pessoas o resgatassem, puxando a corda. Mas a multidão que estava à margem discutia de quem era a obrigação de segurar a corda. Outros discutiam sobre quem pagaria a corda, caso ela fosse arrastada junto com aquele homem. Misericórdia. Com isso, esqueceram-se de segurar a corda. E os dois foram vencidos pela correnteza. E infelizmente aconteceu o que não era para ter acontecido. Afogaram-se. Quando deram fé, era tarde demais. Pois bem, este rio representa o mundo. O garoto, as pessoas perdidas sem Jesus. O homem que foi resgatar representa o missionário. E as pessoas que estavam à margem do rio, a igreja, estamos desse mesmo jeito. Eu não sei onde você se encaixa nessa história, mas reflita nela. Pense sobre o que você tem feito, por quem está lá, na outra ponta da corda. É forte essa reflexão, é forte essa ilustração. Se você quiser ouvir de novo, rebobina a fita aí. Não, vai lá no YouTube e assista o culto novamente. Mas é forte. E nós, como igreja, o que estamos fazendo? Será que estamos segurando a corda ou estamos como aquelas pessoas à margem do rio? Não, isso é para quem tem condição, eu não tenho condição não. Eu que vou doar, eu que vou fazer o ID. Isso não dá para mim não. Isso é para quem tem chamado. Todos nós temos o chamado do ID. Todos nós, desde Daniel até a irmã Celeste que está em casa. Amém? Todos nós temos que cumprir o ID. Todos nós temos o chamado. O chamado é para todos. Mas não, muitas vezes nós estamos assim. Eu não vou doar não, isso é para quem tem dinheiro. Não vou orar não, tem tanta gente orando, olha, 10.335 igrejas. É muita gente, não vou orar não.
Amado, se você não tem o chamado de ir, mas todos nós temos o chamado de orar. Esse aí é primordial. Todo mundo não tem desculpa, né? De interceder, eu apontando para cá. Interceder. Todos nós temos o chamado de interceder. Então, se nós não fazemos isso, nós estamos em falta. E Deus sabe, né? Eu digo por mim mesmo, quantas vezes eu esqueço de fazer isso. Quando as revistas chegavam, eu mesma ia, pegava aqui, ó, os encartes. Estou falando para vocês não, viu? Estou falando para mim mesmo. Quantas vezes eu pegava esses encartes aqui, colocava na geladeira e todo dia eu ia lá e fazia. Marcava e ia orar por aquele dia. Eu deixei de fazer, tem algum tempo que eu deixei. Se bem que esse mês eu já voltei com algumas atitudes. Mas teve um tempo que eu deixei, abandonei. Ou seja, tirei os olhos daquilo que o Senhor tem nos chamado para nos lamentarmos, para olharmos para as nossas dificuldades, para olhar para as nossas mazelas, para olhar para as nossas sofrências, que não se comparam o que esses irmãos passam. Não se compara. Como eu falei na terça-feira, nós somos ricos e não sabemos. Não é verdade? Nós somos bem e nós não sabemos dar valor para o cristianismo que nós temos. Nós temos liberdade de ir e de vir. Nós temos liberdade de falar de Jesus para quem quer que seja. Mas a maioria das vezes nós temos o quê? Nos omitido. Não abrimos a boca. E ainda mais agora, né? De máscara vai ficar difícil. Misericórdia. Agora mesmo de máscara que a gente não fala. Misericórdia, misericórdia. Ontem eu achei lindo alguns jovens espalhados nos sinais do Quatraque. À tarde foram outros que eu olhei na Alemanha, fazendo evangelismo nos sinais. Também a missão nacional, ela também está vivenciando esse mês missões no Brasil, né? Mas ela se estende por todo mundo. Então eu acredito que era algo voltado deles. Mas muito lindo, jovens lá placas, entregando folheto, que nós possamos visualizar mais essas práticas. Nós somos muitos, não é verdade? Pare um pouco e pense, qual a importância de uma vida transformada por Jesus em relação a outros resultados que buscamos? Será que temos aproveitado ao máximo cada oportunidade de compartilhar o Evangelho? Alguém vai estar no céu por sua causa? Será? Que decisões você se sente dirigido pelo Espírito Santo a tomar em relação a essa mensagem? Reflexões para nós praticarmos antes de dormirmos. Amém? Vamos colocar de pé e orar pelos nossos irmãos da igreja perseguida e até mesmo e principalmente por nós. Amém? E que nós possamos praticar o ID. Interceda, doe e encoraje. Que possamos praticar o que diz a palavra do Senhor, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ou seja, a todos. O ide não significa ir só para Líbia, só para África, não. O ide está bem aqui do lado. Amém? Que possamos ter coragem de falar bem aqui para nossa vizinha. Eita Deus, nem estava lembrando dela. Mas que nós possamos ter coragem, amados, de ganhar a nossa vizinha. Quantos anos nós estamos aqui? Tantos anos. Não, é mais. Né? 20, mas ganharmos a nossa vizinha, mesmo que ela já esteja, talvez ela já esteja ganha, já esteja em outro lugar, mas não sabemos, né? Temos que sair da nossa zona de conforto. Temos que sair do nosso comodismo. Eu vou dar essa missão para a irmã Arlene. Ih, meu Deus. A irmã... Ai, ó, viu? Já tem intimidade com ela. Glória a Deus. Irmã Arlene aqui, que é da rua, né? Já tem uma missionária aqui na rua. Nós somos missionários na nossa rua, amados. Nós somos missionários no local onde trabalhamos. Nós somos missionários onde nós estudamos, na nossa faculdade. Os jovens que não conhecem o Descende, não. Que não conhecem o Dunamis. Gente, entra lá nas redes sociais. Tira um tempinho, invista
em conhecer o trabalho do Dunamis. Meu Deus do céu, eu fiz recentemente um curso online com ele. Já falei para vocês que eu já fiz tanto curso online, tem tanto certificado online, eu não sei se vai servir depois. Mas conhecimento ninguém rouba, né? Por mais que não me dê emprego, mas o conhecimento ninguém rouba. Mas, gente, meu Deus do céu, ali é viver sobrenatural com eles. Eles nos desafiam a praticar realmente o cristianismo. Então, os jovens, em vista lá, eu tenho visto tantos jovens, né, que foram tomados com o poder da oratória. Faz live disso, faz live daquilo. E eu digo, pô, meu Deus, eu quero ver esses jovens fazendo live sobre ti, falando de ti, pregando, ganhando outros jovens, outros adolescentes. Meu Pai, desperta eles também para fazer uma live assim. Em vez de fazer tantos tutoriais, fazer um tutorial do Salmo 91, do Salmo 93, 23, de toda a Bíblia. Levanta, Senhor, também esses jovens para falar de ti. Às vezes nós somos encorajados para fazer tantas outras coisas, mas que agrada a si, que agrada ao eu. Eu não vou generalizar, mas uma grande maioria é assim, né? Por termos essa facilidade aí com essas coisas. Então vamos interceder pelas igrejas brasileiras para que elas sejam impactadas, para que elas sejam alcançadas e venham investir na igreja perseguida e abençoar ricamente, amado, os nossos povos não alcançados. Nós somos um Brasil rico, sim, somos sim. Apesar de nós termos pobreza, apesar de nós termos situações que não agradam, mas nós somos ricos sim. Amém? Se soubermos planejar, vai dar e vai sobrar. Amém? Glória a Deus. Então, levante sua mão e comece agora a colocar no seu coração, na sua oração, né, os nossos irmãos da igreja perseguida, orar pelas famílias, para que elas continuem tendo esperança em meio a tanta dor, que aqueles que estão sem força, em continuar servindo ao Senhor, para que eles possam ser despertados, para que eles possam continuar firmes no propósito do Senhor, e orarmos por nós mesmos, para que nós possamos ter uma mudança de vida. Deus, Senhor Deus, como não tem sido fácil, Pai, diante de tantas adversidades, diante de tantas dificuldades, mas mesmo assim, o Senhor tem nos alegrado, o Senhor tem nos despertado, o Senhor tem agido em meio ao nosso favor, Pai. Muito obrigada. Obrigada pelo DIP. Obrigada, Senhor, pela causa dos nossos irmãos da igreja perseguida. Obrigada porque o conhecemos. Deus, e nós não temos nos feito indiferente, mas que nós possamos continuar fazendo a diferença. Que assim como eles são encorajados a continuar, que também nós possamos ser. Que nós também possamos cumprir o ID do Senhor. Levanta-nos, Deus, para falar de Ti, para os nossos vizinhos, para os nossos parentes, para os nossos familiares, para quem quer que seja. Também encorajar os nossos próprios irmãos em Cristo, que nós possamos também ajudá-los a carregar a sua cruz, em nome de Jesus. Pai, que tudo aquilo que foi ministrado, o diabo não venha roubar da nossa mente, mas nós possamos ser encorajados a praticar a vontade do Senhor. Deus, desperta as igrejas brasileiras, desperta as igrejas que ainda não conhecem a causa da igreja perseguida. Desperta, Senhor, as igrejas, para que elas também venham e se tornem um só corpo, um só membro. Oh, Pai, uma só família. Pai, abençoa a agência Missão Portas Abertas, os colaboradores. Obrigada mais uma vez pelo sim do nosso irmão André. Obrigada, Senhor, pelo sim ao chamado do Senhor, aonde 65 anos tem feito diferença pelo mundo afora. Pai, continue sustentando este homem. Continue sustentando a sua família. Continue sustentando todos os parceiros da Portas Abertas. Continue sustentando todos os colaboradores. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, que não seja apenas no DIP, mas seja os 365 dias do ano, lembrando dos nossos irmãos da igreja perseguida. Que assim também nós possamos lembrar dos nossos irmãos na igreja local, no nosso país local, onde também nós possamos colocá-los em nossas orações, possamos em busca daqueles que te abandonaram, possamos em busca daqueles que estão sem o alimento, sem o calçar, sem o vestir. Oh Pai, que também possamos voltar os nossos olhos para as causas locais, Pai, em nome de Jesus, que nós não possamos abandoná-los, porque estamos aqui para um propósito, que é o de agradar a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos saber, Deus, e hoje nós decidimos Te servir, e que nós possamos saber que devemos carregar essa cruz diariamente, Pai. Oh Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra que tem nos libertado, que tem nos transformado. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Você que sabe. Missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos do que oram e com as mãos do que contribuem. Não com filosofia dos que discutem. Amém? E aí nós estamos na nossa ficha que eu vou passar para vocês online. E agora nós vamos devolver ao Senhor os dízimos e as ofertas ao som de um louvor.